Você já se perguntou por que certos textos sagrados foram deixados de fora da Bíblia? O livro de Enoque, por exemplo, é uma dessas obras enigmáticas que, apesar de sua importância histórica, foi deliberadamente excluída das escrituras canônicas. Mas o que torna esse livro tão controverso? O que há em suas páginas que gerou tanto desconforto entre os líderes religiosos? A verdade por trás dessa proibição vai muito além do que se poderia imaginar. Envolve conflitos teológicos, influências externas e, talvez, até mesmo um conhecimento oculto que poderia abalar as bases da fé tradicional. Prepare-se para descobrir as razões surpreendentes, e por que não dizer, chocantes, que levaram à exclusão do livro de Enoque. Este é um mergulho profundo em um mistério que pode mudar a forma como você vê as escrituras sagradas. A exclusão do livro de Enoque das escrituras canônicas é um mistério que desperta a curiosidade de muitos estudiosos e fiéis. Ao analisar o conteúdo do primeiro céu, descrito por Enoque, surge uma discrepância evidente em relação à teologia cristã tradicional. Imagine alguém familiarizado com os ensinamentos bíblicos se deparando com uma visão que parece desafiar a narrativa aceita. Isso poderia ser desconcertante, certo? Por que, então, algo tão fundamentalmente conflitante foi deixado de fora? Esse choque entre o que foi ensinado e o que foi omitido pode nos levar a refletir sobre as razões por trás dessa escolha. É intrigante pensar que, em uma época onde a autoridade da Igreja era praticamente incontestável, um livro com descrições tão detalhadas e distintas poderia causar tamanho desconforto. Talvez o conflito com as doutrinas estabelecidas tenha sido o motivo determinante para que esse texto fosse deixado de lado. Imagine a responsabilidade de manter a unidade da fé e evitar confusões entre os fiéis. Mas, será que a preocupação em preservar a integridade da crença justificaria a exclusão de um livro inteiro? Para alguns, isso pode ter sido visto como uma medida de proteção espiritual. Por outro lado, essa decisão também pode ter sido uma forma de evitar que ideias alternativas se propagassem. Quando confrontado com algo que parece desafiar o status quo, é natural que haja resistência. Considere a maneira como novas interpretações podem dividir uma comunidade, especialmente em questões tão profundas como a natureza do céu. A exclusão do livro de Enoque pode ter sido uma maneira de garantir que apenas uma versão da verdade prevalecesse, mantendo a coesão entre os seguidores. No entanto, isso levanta a questão: o que mais foi deixado de fora para proteger a ortodoxia? O impacto dessa exclusão vai além da teologia. Ele toca na questão do poder e controle sobre o conhecimento espiritual. Quando se decide o que pode ou não ser considerado verdade, molda-se o entendimento coletivo sobre o divino. Será que essa decisão foi puramente teológica, ou havia também uma intenção de proteger a estrutura de poder existente? É uma reflexão que nos leva a questionar a própria natureza da fé e da autoridade religiosa. Afinal, o que significa quando parte da verdade é velada? O que fica claro é que o conflito com as escrituras canônicas era apenas uma das razões para a exclusão do livro de Enoque. No entanto, essa exclusão também pode ter sido influenciada por fatores externos à teologia cristã. E é exatamente nesse ponto que se desenrola a influência de outras tradições religiosas, que possivelmente moldaram o destino desse enigmático livro. O livro de Enoque não apenas desafia as escrituras canônicas, mas também carrega influências que ultrapassam os limites do judaísmo e do cristianismo ortodoxo. Muitos estudiosos acreditam que elementos de outras tradições religiosas se infiltraram nas páginas desse texto antigo, criando um mosaico de crenças que, para os líderes religiosos da época, poderia ter sido visto como perigoso. Imagine um livro que mistura não só ensinamentos judaico-cristãos, mas também ideias de culturas vizinhas. Esse sincretismo pode ter sido uma das razões para que o livro de Enoque fosse mantido à margem. Ao explorar o conteúdo do livro de Enoque, percebe-se que ele contém conceitos que não se alinham perfeitamente com a teologia judaico-cristã tradicional. Por exemplo, as descrições dos céus e dos anjos parecem carregar traços de mitologias e religiões mais antigas, como as tradições babilônicas e persas. Essa mistura de influências pode ter sido vista com desconfiança pelos guardiões da fé, que temiam que essas ideias estrangeiras pudessem corromper a pureza dos ensinamentos bíblicos. Mas será que essa preocupação foi suficiente para banir completamente o texto? Além disso, o sincretismo presente no livro de Enoque pode ter sido um reflexo do contexto histórico em que foi escrito. Vivendo em uma era onde diferentes culturas e religiões estavam em constante contato, Enoque, ou aqueles que escreveram em seu nome, podem ter incorporado ideias que estavam em voga naquela época. Isso pode ter sido uma tentativa de explicar o divino em termos que fossem compreensíveis para uma audiência diversificada. No entanto, essa inclusão de conceitos externos poderia ter sido vista como uma ameaça à coesão religiosa, levando à rejeição do livro pelas autoridades religiosas. Essa exclusão, portanto,
pode ser entendida como uma defesa contra a diluição das crenças estabelecidas. Ao manter o livro de Enoque fora do cânone, os líderes religiosos garantiam que apenas uma versão pura e ortodoxa da verdade fosse ensinada. É como se, ao eliminar essas influências, eles estivessem protegendo a identidade religiosa de seus seguidores. Mas isso também levanta uma questão intrigante. O que se perde quando diferentes tradições religiosas são rejeitadas em favor de uma única visão? E é aí que a controvérsia se aprofunda. A influência de outras tradições religiosas no livro de Enoque pode ter sido apenas uma faceta de sua complexidade. Outro ponto de debate está na própria autoria e na datação desse texto enigmático. Afinal, quem realmente escreveu o livro de Enoque? E quando? A resposta para essa pergunta pode revelar muito sobre as razões por trás de sua exclusão. A questão da autoria e da datação do livro de Enoque é um dos aspectos mais debatidos entre estudiosos e teólogos. Escrito muito tempo após a morte do personagem bíblico Enoque, o livro sempre foi envolto em mistério. Quem realmente escreveu essas palavras? E em que contexto histórico elas foram criadas? Essas perguntas não são meras curiosidades acadêmicas, elas tocam no coração da legitimidade do texto. Imagine descobrir que um livro, supostamente antigo, pode ter sido escrito séculos depois, em um cenário completamente diferente daquele que descreve. Isso, por si só, já levanta suspeitas quanto à sua autenticidade. Para alguns, o fato de o livro de Enoque ter sido escrito em uma data posterior à sua suposta origem bíblica é motivo suficiente para questionar sua validade. É como se o autor, ou autores, tivessem usado o nome de Enoque para dar credibilidade a um texto que, na realidade, reflete as preocupações e influências de uma época muito posterior. Isso não apenas lança dúvidas sobre a veracidade do conteúdo, mas também sobre as intenções por trás de sua criação. Será que o livro de Enoque foi uma tentativa de preencher lacunas na narrativa bíblica, ou foi uma obra destinada a introduzir novas ideias de maneira sutil? O problema da datação não se limita apenas à questão da autenticidade. Ele também influencia como o texto é interpretado. Se o livro de Enoque foi escrito em um período em que certas ideias religiosas estavam em voga, isso pode explicar algumas de suas passagens mais controversas. Por exemplo, a descrição dos anjos caídos e suas interações com a humanidade pode refletir crenças populares de uma era específica, em vez de uma revelação divina autêntica. Isso coloca os leitores diante de um dilema: aceitar o texto como inspirado, apesar das dúvidas sobre sua origem, ou rejeitá-lo com base nessas incertezas. No entanto, é importante considerar que a autoria e a datação questionável do livro de Enoque também abrem uma janela para entender melhor o contexto histórico em que ele foi escrito. Ao examinar as influências culturais e religiosas da época, podemos começar a desvendar as camadas de significado por trás do texto. Isso não diminui seu valor, mas, ao contrário, pode enriquecer nossa compreensão de como as ideias religiosas evoluíram ao longo do tempo. Afinal, mesmo um texto de origem incerta pode conter verdades universais. E, à medida que mergulhamos mais fundo nessas questões, nos deparamos com outro aspecto ainda mais intrigante do livro de Enoque: o conhecimento oculto que ele contém. Será que esse conhecimento foi considerado perigoso, a ponto de justificar a exclusão do texto das escrituras canônicas? A resposta para isso pode estar ligada ao medo do desconhecido e ao desejo de proteger a fé de influências potencialmente desestabilizadoras. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. O livro de Enoque é um texto envolto em mistério, não apenas por suas descrições detalhadas dos céus e dos anjos, mas também por seu conteúdo de conhecimento oculto. Esse conhecimento, que poderia ser interpretado como revelações divinas, também carrega um peso sombrio, capaz de perturbar as mentes mais devotas. A Igreja, em sua sabedoria, pode ter temido que essas revelações pudessem abalar a fé dos fiéis ou pior, abrir portas para interpretações perigosas. Imagine a responsabilidade de proteger uma comunidade espiritual de informações que, se mal compreendidas, poderiam causar caos e confusão. É possível que os líderes religiosos da época vissem o conteúdo do livro de Enoque como uma ameaça à ordem estabelecida. As revelações contidas no texto, que falam de anjos caídos, conhecimentos proibidos e segredos do universo, poderiam ser vistas como informações destinadas apenas a um seleto grupo de iniciados.
Tornar esse conhecimento acessível a todos poderia desestabilizar a fé comum, dando margem para que interpretações errôneas se propagassem. Esse medo do conhecimento oculto, portanto, pode ter sido uma das principais razões para a exclusão do livro. Além disso, o medo do conhecimento oculto pode ter sido exacerbado pelo fato de que o livro de Enoque descreve interações entre seres celestiais e humanos de maneira que contradiz a visão tradicional da Igreja. Esses relatos, que podem ser interpretados como uma mistura de mitologia e teologia, apresentam uma narrativa que desafia a compreensão comum dos céus e da terra. A Igreja, preocupada em manter a coesão doutrinária, pode ter visto esses relatos como uma ameaça direta à sua autoridade, especialmente se considerarmos o poder que o conhecimento tem de transformar a percepção das pessoas. No entanto, é importante questionar se esse medo do conhecimento oculto não era, na verdade, um reflexo do próprio medo da mudança. Quando confrontados com ideias novas ou diferentes, é natural que haja resistência, especialmente em um contexto onde a fé e a estabilidade social estão profundamente interligadas. O livro de Enoque, com suas revelações incomuns, pode ter representado uma mudança tão grande que a única resposta possível era sua exclusão das escrituras canônicas. Mas, ao fazer isso, será que a Igreja não privou os fiéis de um entendimento mais profundo da criação? O que fica evidente é que o medo do conhecimento oculto foi um fator crucial para a rejeição do livro de Enoque. No entanto, isso nos leva a refletir sobre as verdadeiras intenções por trás dessa exclusão. Seria possível que, ao esconder esse conhecimento, a Igreja estivesse protegendo as massas de verdades que poderiam abalar os alicerces da fé? Ou será que havia um medo ainda maior, relacionado ao poder que esse conhecimento poderia conceder a quem o detivesse? A essa altura, você já percebeu que a exclusão do livro de Enoque não foi uma decisão simples ou arbitrária. Por trás dessa omissão, há questões profundas que tocam na essência da fé, da teologia e do poder religioso. Mas a grande pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Será que você vai continuar aceitando as verdades estabelecidas sem questionar, ou vai buscar entender mais profundamente o que foi deliberadamente ocultado? O poder do conhecimento está em suas mãos, e é você quem decide como utilizá-lo. Se este vídeo despertou sua curiosidade e trouxe novas perspectivas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continue conosco nessa jornada de descoberta e reflexão, e juntos, vamos explorar as verdades que muitos preferem deixar nas sombras.